Amados irmãos, o que eu acho muito belo no Evangelho é quando Jesus escuta uma pergunta e ele responde uma coisa que parece que não tem nada a ver. Falando só nesse Evangelho não, né? Em outros. Quando pergunta, né? Quantos são poucos os que vão se salvar? Aí Jesus fala, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois são muitos que tentam entrar por ela, mas não conseguem. Aí fala da porta larga, né? E várias outras perguntas, né? Quando fala, é a nós que se manifestarás ou é a todos? Aí Jesus responde de outra forma. Ou seja, Jesus não é que ele pule, né, a resposta, a pergunta que é feita e queira ser enigmático, não. É o nosso coração que é muito duro ainda para compreender Jesus Cristo. Porém, ontem no Evangelho ele falava que ele enviaria o Espírito da Verdade. Porém, esse Espírito da Verdade hoje já habita em nós. E nós não temos a desculpa esfarrapada de dizer que nós estamos esperando, por isso que a gente não compreende. Não. O nosso grande problema é porque nós não vamos à fonte. O meu problema e o seu é porque nós não vamos à fonte, que é o próprio Deus, através da oração. Da oração diante do Santíssimo, a oração do Rosário, a oração do Santo Terço, a oração pessoal, a oração do estudo orante da palavra, que nós chamamos Lexio Divina, ou estudo bíblico, né? Ou a leitura meditada da vida dos santos. Falta muito em nós esse desejo de ir para a fonte. E quando nós vamos bebendo só gotas, a gente vai ficando fraquinho. Porque um soldado ele tem que ser bem alimentado. Um soldado ele tem que também beber bastante água. E água pura, água limpa, senão vai destruir o organismo dele. E quantas vezes nós somos esses soldados de Cristo, mas que não bebem a água da fonte, que não se alimentam com comida sólida, nós ficamos só com aquele lanchinho pequeno, aquela água que não é nem a água viva, mas vamos beber em cisternas rachadas, como fala lá no livro de Jeremias, também outros profetas estão falando sobre essa água suja. Mas hoje, nos preparando para Pentecostes, o Senhor nos chama a beber dessa água viva. Alguém que tem uma experiência profunda com Jesus Cristo, a sua vida vira ao avesso, mas vira para melhor. Deus arranca e tira de nós o melhor. Às vezes nós podemos nos acostumar com a vida que nós chamamos no Espírito, mas ela transparece ser uma vida na carne. Claro que é um processo, não é mágica, é um processo. Porém, imagina que você é casada e o seu esposo ele não está conseguindo dar passos na fé. E você, no lugar de ajudá-lo pela sua oração, pelo seu silêncio, ou então pela sua correção na calma, com sabedoria, você só sabe brigar, você só sabe cobrar, jogar na cara, murmurar, ser um peso na vida dele. Isso não é sinal de alguém que é cheia do Espírito Santo. Da mesma forma, acontece com o esposo. Imagina que você é um homem que é de grupo de oração, é da igreja, de caminhada, de pastoral, mas você escolhe o seu final de semana para estar aonde? Às vezes no bar, às vezes na praia, às vezes nos jogos, às vezes em tantos lugares. E a sua esposa fica em casa. Ela que passou a semana toda trabalhando, cuidando dos filhos, cuidando da casa, trabalhando e muito, talvez muito mais que os homens. O trabalho de casa não para, né? Arruma uma coisa, outra desarrumada. E você muitas vezes entra na rotina, gasta dinheiro com os amigos, mas não gasta o seu dinheiro para comer uma pizza em casa, se não pode sair para não gastar tanto. Pedir uma coisa para casa, né? Fazer algo diferente com a família, se divertir com ela. E a família vai entrando na rotina. E nós precisamos lembrar o que Jesus falou quando subiu. Que Ele enviaria o Espírito Santo, o poder do alto, e a palavra que é usada lá em Atos é o dínamos. Ou seja, dínamos vem a palavra, dinamite vem da palavra dínamos, que quer dizer o poder, essa explosão do Espírito. Então você, homem, quanto mais você vive o sacramento do matrimônio, você está se deixando conduzir pelo Espírito. Mesmo que você esteja com a cabeça cheia, claro que você pode jogar uma bolinha, você pode fazer uma outra coisa a mais, claro que pode e deve.
para desopilar um pouco. Mas você pode desopilar junto com a sua família. A sua família não é um peso, a sua família é uma via de santidade. Você jovem que é de grupo de oração, vamos ter cuidado também, porque às vezes nós entramos nessa onda do mundanismo, né? O mundo em nós ele vai prevalecendo. E eu lembro o que Santo Afonso fala. Ele fala aquilo que a tradição da igreja já mostra, os 3 inimigos da alma: o demônio, o mundo e a carne. E é interessante que ele fala o seguinte: o mundo é pior do que o demônio. Porque o demônio, você joga água benta, faz uma oração de exorcismo e ele pega o beco. Embora ele volte de novo, mas naquela hora ele sai, né? Embora demore um pouquinho, mas ele sai. Já o mundano não, uma pessoa que vive impregnada com o mundo, com o pecado, que escolhe o mal. Você fala de Deus para ela, ela debocha. Você reza por ela, diz não quero oração. Você, se der água benta para ela, talvez derrame até na sua cara e quebre o copo na sua cabeça, né? Ou seja, o mundano, aquele que está impregnado dessa indiferença a Deus, ele é pior muitas vezes do que o demônio. Mas nós precisamos ter misericórdia para com essas pessoas. Eu comentava com o Kelvin que muitas vezes nós condenamos a maldade, nós nos indignamos com a maldade, e isso deve acontecer, porque nós não podemos perder essa indignação justa por aquilo que é errado, porque senão nós estaremos nos acostumando com o mal, estaremos anestesiados com a maldade. Porém, quando você vê alguém cometer o mal, você não deve pensar, eu vou fazer justiça, ou então alguém tem que fazer pena de morte, alguém tem que matar essa pessoa, isso é um monstro, isso é um demônio, e você começa a alimentar no seu coração o assassinato daquele irmão. Quantas vezes nós dentro de casa viramos assassinos, porque nós começamos a odiar aqueles que estão dentro da nossa casa, começamos a odiar também aqueles que nós vemos na televisão, no 90, no Barra Pesado, no Rota 22, em outros jornais que nós possamos assistir, e começamos a desejar o mal para essas pessoas. Desejar o mal dos políticos, né? Desejar que caia uma bomba lá em Brasília, que todo mundo morra para começar um novo sistema de governo, um novo tipo, né? Gente, isso não pode nos dominar. A indignação ela é justa, mas essa maldade que nós possamos alimentar não é justa. E onde é que nós vamos encontrar essa fonte? Na ressurreição de Cristo. Jesus fala, daqui a pouco tempo vocês não me vereis. Ele está falando de quê? Da sua ressurreição. Ele vai morrer e em pouco tempo vai ressuscitar, ao 3º dia. Então eles vão ficar tristes, como ficou o discípulo de Emaús, como ficou aquelas mulheres piedosas, como ficaram tantos discípulos, tristes, abatidos, cabisbaixos, temerosos. Mas quão grande foi a alegria deles quando viram Cristo ressuscitado. Durante 40 dias Cristo apareceu para inúmeras pessoas. Vai sendo falado na palavra de Deus que ele apareceu em dado momento para 500 pessoas. Ou seja, as provas da ressurreição de Cristo são inúmeras historicamente, mas também a principal é quando nós olhamos alguém e dizemos, essa pessoa viu o ressuscitado. Essa pessoa, ela tocou as chagas do ressuscitado. Porque é impossível que uma pessoa dessa que perdoa os seus inimigos não tenha conhecido o ressuscitado. É impossível essa pessoa que tem um vizinho chato perdoar todo dia esse vizinho chato e encrenqueiro. É impossível que essa pessoa perdoe o seu marido do seu adultério se ela não tenha tido essa experiência com o ressuscitado. É impossível que essa pessoa esteja sorrindo agora desempregada, lisa, há 2 anos desempregado, ou 3 anos, 4, assim na carteira, conta para pagar, energia atrasada, o pessoal cobrando e não tem dinheiro, essa pessoa está sorrindo. Mas ela está lutando para pagar, né? Ela não quer ser velhaca, não. Ela está lutando para pagar. Mas ela está ali feliz. Pedindo a Deus a graça de pagar, mas ela está ali feliz. É impossível que essa pessoa não tenha tido uma experiência com o ressuscitado. Ela teve. Porque a experiência com o ressuscitado nos dá alegria em meio às perseguições, em meio às provações, em meio à liseira, em meio às doenças, em meio ao Zika, ao chikungunya, em meio ao câncer, em meio à diabetes, em meio às terapias, em meio a idas ao psicólogo, em meio a idas ao psiquiatra, porque Cristo ressuscitou.
E Cristo ressuscitou não para dizer que nós não teremos mais problema, mas para dizer que Ele foi preparar para nós uma morada. E essa morada, ela custa muito. Santa Teresa de Ávila fala, né? Muito vale aquilo que muito custa. Ou seja, custa muito o céu porque vale a pena, é a porta estreita. E essa porta estreita vale a pena qualquer sacrifício. Quantas pessoas fazem dietas malucas, outros fazem dietas normais, necessárias, mas pela sua saúde, isso é bom, isso é salutar. Outros, porque querem ter um corpo atraente, isso já não é tão salutar. Isso pode ser até prejudicial ou doentio, dependendo da situação. Se esforçam tanto para passar num concurso, isso não é ruim, é bom, deve acontecer, pensar para frente, pensar o melhor, ganhar melhor, né? Claro que é bom, é salutar, porém, fazem tanto esforço para isso, para aquilo que passa, mas quando nós falamos naquilo que não passa, a pessoa, será que o céu existe? Será que vale a pena? Estou tão desanimado, eu rezo tanto e não melhora. Tá rezando há quanto tempo? Há um mês. Um mês, meu irmão. Há um ano só. Tem pessoas que rezam 20 anos, 30 anos. Aí me falou que rezou 20 anos por uma graça, né? E ela viu e contemplou essa graça. Porque talvez aquela graça que você precisa para outra pessoa, Deus precisa que você reze tantos anos, porque quem tem que ser trabalhado é você, sou eu. Às vezes fala assim, Senhor, muda o meu esposo. Aí o Senhor quer que você vá lá diante do Santíssimo, né? 1 ano, 2, 3, 4 e por aí vai. E você lá de joelho, pedindo que seu esposo mude, mas quem precisa ser mudado primeiro é você. E Deus vai trabalhando em você. À medida que você vai sofrendo, chorando, o coração rasgado, e Deus mudando a tua vida. Daqui a alguns anos seu esposo se liberta, 5 anos depois, um exemplo, né? Ou mais. Aí você diz, Jesus, obrigado, porque esse tempo todo eu fiquei mais forte para o sofrimento. Eu consigo sofrer com mais paciência. E eu sempre digo, né? Que o sofrimento nos faz mais humildes, mais maduros. Alguém que não sofre muito, ele julga demais as pessoas. Não tem misericórdia, não. Mas alguém que é provado pela dor, só se ele for muito fechado a Deus, ele vai mudando. Quando ele olha para alguém, por mais pecador que ele seja, para o homossexual, para o adúltero, para o assassino, para o ladrão, para o estrupador, ele não aplaude o pecado dele, mas ele diz, Senhor, eu poderia fazer muito pior. E eu já sou muito pior do que isso interiormente. E eu poderia fazer exteriormente muito pior do que isso. Obrigado, Senhor, porque Tu me resgatou. É isso a experiência que Jesus passa no Evangelho de hoje. Que a nossa alegria, ao experimentar o ressuscitado, ela será muito maior que a nossa tristeza. Então, irmãos, vale a pena, não pare de lutar. Se você parou de rezar, volte a rezar. Se você parou de ir para a igreja, volte à igreja. Se você parou de confessar, volte a confessar. Volte o seu caminho para Deus. É tempo de graça. O Senhor está conosco. É Ele que nos atrai. Amém.